Olá, estamos dando início a mais um programa da Fentech TV. E, nesse momento, temos a satisfação de receber em nossos estúdios o Dr. Silvio Helder Lencioni Seni, representante da IOB, consultor jurídico dessa instituição. Dr. Silvio, num primeiro instante, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma apresentação para o nosso público. O que é a IOB? A IOB é uma empresa já bastante conhecida do mundo empresarial brasileiro, dos contabilistas principalmente, né? É uma empresa de informação empresarial. Atualmente ela é uma empresa do grupo Sage, que é um grupo britânico, que também é um grupo que tem uma sequência muito grande, um conhecimento muito grande no mundo todo de softwares para pequenas e médias empresas. Então a IOB trabalha basicamente com informação, né? Nós damos informação por telefone, através dos nossos produtos, hoje em dia também pelo nosso site. Enfim, é uma empresa de informação empresarial. Doutor Silvio, nós estamos em vias do início da Copa. Então nós gostaríamos que o senhor explanasse para os nossos telespectadores essa polêmica, feriado, ponto facultativo, a obrigação do trabalho, como esses trabalhadores vão funcionar na época da Copa, que o senhor fizesse uma explanação para nós nesse sentido, por favor. A Copa do Mundo mexe, né? Mexe principalmente com nós brasileiros, né? Mexe bastante em termos não só da empolgação pelo futebol, que é um esporte que aqui no Brasil o principal, né? E também mexe com o dia a dia das cidades, das empresas, né? Porque a gente já está sentindo, aí, principalmente nós que trabalhamos com informação, que as empresas já estão bastante preocupadas, né? Como é que vai ser no dia da Copa? Vai ter feriado? Não vai ter feriado? Ponto facultativo, existe uma confusão tremenda entre feriado e ponto facultativo, né? Então já está começando a existir, nós estamos chegando perto, então já está começando a existir esse clima de expectativa, né? E o que a gente gosta de colocar, e tem colocado bastante, é a questão de planejamento, né? As empresas têm que, a partir desde já tem que se programar, porque o trabalhador, quanto mais rápido ele souber qual vai ser o esquema adotado pela empresa onde ele trabalha, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai já se programar até na sua própria vida pessoal, né? Então, quer dizer, a empresa está nessa fase importante, que eu dou como uma dica, planeje, faça um planejamento bem feitinho, já publica isso na empresa e procure incentivar os seus trabalhadores. Porque os trabalhadores ficam muito preocupados com a questão do feriado. Se é feriado, se é ponto facultativo. Primeiramente, eu quero deixar muito claro que isso tem sido veiculado de uma maneira bastante errada, bastante confusa, né? Que é a diferença entre um feriado e um ponto facultativo. O feriado é aquele dia determinado por lei, por uma norma, né? Ele pode ser federal, que abrange o país todo, ele pode ser estadual, quando abrange o estado todo, ou municipal, que aí é do âmbito de cada cidade, cada município. Então, a lei geral da Copa, em termos de Copa do Mundo, a lei geral da Copa, que é uma lei federal, né, que rege todo o movimento que vai existir nesse período aí da Copa do Mundo, ela determinou que podem ser feriados os dias de jogos do Brasil, né, na Copa do Mundo. E isso terá que ser determinado pelo governo federal. Aí vai ter o país todo para. E ela delegou competência, ou seja, ela deu competência tanto para os estados como para os municípios onde vão acontecer os jogos, para determinar feriados. Então, por exemplo, o governador de São Paulo, ele pode, se quiser, determinar que um dos dias de jogos do Brasil, aqui em São Paulo, seja feriado no estado todo. Como ele pode silenciar. O prefeito de São Paulo, a mesma coisa. Inclusive já houve aí uma aprovação recente, né? Esses dias aí houve a aprovação de um projeto de lei para que seja feriado no dia 12, que é o dia da abertura da Copa aqui em São Paulo.
Então, inclusive, esse projeto está para ser sancionado por esses dias aí pelo prefeito Haddad. Então, vai ser feriado no município de São Paulo, né? Agora, como nós temos uma política de feriados que é determinada por lei federal, então existe uma limitação para o município decretar feriado. Então, nos municípios onde não vão acontecer jogos, então essa possibilidade não existe. Agora, os governos, tanto federal como estadual como municipal, eles podem, se quiserem, disciplinar a questão do ponto facultativo. Agora, já deixo claro para os trabalhadores, ponto facultativo tem a ver com serviço público. Quando a gente vê lá no jornal, numa notícia qualquer, tal dia é ponto facultativo. Isso quer dizer que as repartições públicas de qualquer uma das esferas não vão trabalhar naquele dia. Agora, em termos de empresas particulares, da atividade privada, o empregador, ele só é obrigado a parar com a sua atividade quando é um feriado, ou federal, estadual ou municipal. Se for ponto facultativo, não atinge as empresas privadas. Então, eu já até li que quando é um ponto facultativo, a empresa ela dispensa se quiser o trabalhador, não tem nada a ver isso, né? O dono da empresa ele é livre, se ele quiser hoje dispensar os trabalhadores dele de trabalharem naquele dia, problema dele. Problema da atividade dele, do desempenho da empresa dele. Então, dentro da empresa, quem é soberano é o dono da empresa, que é uma atividade privada. Né? Então, ponto facultativo é para as atividades e serviço público. Dentro desse mesmo tema, né, falando dos empresários, recentemente nós vimos na imprensa a preocupação dos empresários nesse aspecto do feriado, dizendo que um feriado aí de um dia traz um grande prejuízo para as empresas. Sim. Então, o que o senhor poderia estar falando sobre isso? Bom, esse é um ponto também muito importante, né? Porque a gente sabe que a situação do país, em termos gerais, e de muitas atividades especificamente, não anda muito boa. Então tem muito empresário muito preocupado com isso, né? De ter que parar um dia, ou até mais de um dia, porque no começo lá, os mais empolgados já falavam em feriados em todos os dias de Jogos do Brasil, da maioria de jogos, quer dizer, não é bem assim, né? As cidades, né, sedes, elas não podem parar, e o país como um todo também, né? Então, o que é importante, como eu falei até no início, é que cada empregador, cada empresário, ele se planeje, né? Ele dentro da atividade dele, dentro da necessidade que ele tem. Nós temos empresas que têm necessidades específicas que não podem parar, né? O setor de alimentação e outros setores, a saúde, enfim, eles são serviços chamados essenciais, eles não podem parar. Então tem que haver um planejamento. Agora, os comandantes dos recursos humanos dessas empresas, eles têm que ter assim, a sensibilidade e o bom senso de saber que o trabalhador, nessa época, ele fica empolgado. Ele nunca vai admitir que ele vai ter que estar trabalhando no momento em que o Brasil todo está parado assistindo um jogo, né? Então, nas empresas que não é possível a parada de todo mundo, fazer um revezamento, colocar lá uma televisão, um telão, se for possível, é lógico. A gente sabe que tem atividades que não tem como, não é possível. Então, conscientizar o trabalhador, não colocar sempre o mesmo nos dias de todos os jogos, para que ele não assista um jogo, mas possa assistir outro. Então, tudo isso faz parte de um planejamento interno de cada empresa. A legislação trabalhista, nesse aspecto, ela não interfere, ela deixa isso para cada empresa. É claro que a legislação trabalhista, ela não é alterada em função de nada disso. Com certeza. Todo mundo continua tendo a mesma jornada de trabalho, os mesmos descansos, respeito aos feriados, isso continua funcionando normalmente. Mas a empresa ela pode flexibilizar isso por meio de acordos, até com entidades sindicais ou até com os próprios trabalhadores internamente, de como isso vai ser feito. Se ele vai sair 3 horas antes, se ele vai sair 5 horas antes, se vai haver um revezamento, se essa ausência vai ser compensada futuramente, ou se a empresa vai dar essas horas para o trabalhador. Então, é importante que tudo isso seja decidido já
e que seja passado aos trabalhadores com antecedência. Porque ele conhecendo a regra, ele já fica mais tranquilo. Com certeza. Agora, aquele que na véspera fala, olha, vai todo mundo trabalhar. Quer dizer, ele vai causar um clima tão pesado dentro da empresa que aquilo vai até reverter por um lado que ele nem esperava. Então eu acho assim, nessa hora, bom senso, atender, lógico, a necessidade da atividade que aquela empresa tem, com certeza, isso está em primeiro lugar, e procurar, na medida do possível, atender aos anseios dos trabalhadores, né? Tem muita empresa que, inclusive, faz daquilo uma festa, uma confraternização, promove sorteios, faz bolão, enfim, para que as pessoas que tenham que ficar naquele local, elas se sintam estimuladas também, né? Elas não se sintam assim abandonadas enquanto o Brasil inteiro está parado para assistir aos jogos, né? Então, cabe muito bom senso nesses momentos. Voltamos em instante com o programa Fentec TV, continuando a entrevista com o Dr. Silvio, consultor jurídico da IOP. Reiniciando nosso programa Fentec TV com a entrevista com o Dr. Silvio, consultor da IOP. Dr. Silvio, dando continuidade ao nosso programa de esclarecimento ao público, né, sobre a situação da Copa, nós gostaríamos que o senhor explanasse para os nossos telespectadores como é que funciona esses trabalhadores voluntários, que foi divulgado na imprensa sobre trabalhadores voluntários. Como é que isso funcionou e como é que esses trabalhadores vão estar prestando os seus serviços? O ponto importantíssimo aí, Wilson, é que não se confunda esse trabalho voluntário aí cuja a organização da Copa do Mundo, né, a FIFA, ela permitiu que houvesse esse tipo de oferecimento de vagas e que as pessoas pudessem espontaneamente se apresentar para trabalhar lá no apoio aos eventos, né, aos jogos propriamente ditos. Então, que não se confunda esse trabalho com qualquer trabalho de natureza pública, né, como acontece, por exemplo, a gente está num ano eleitoral e a gente sabe que as pessoas são convocadas para auxiliar nas mesas de recepção, nas sessões eleitorais, antigamente também nas apurações, agora é tudo eletrônico, mas são convocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte de todo aquele complexo sistema que existe durante a eleição e até antes dela, né? Esse serviço da Copa do Mundo, ele não é um serviço público. Ao contrário do que muita gente pensa, a Copa do Mundo não é um evento público. Quer dizer, ela é um evento para o público, mas a organização da Copa do Mundo não é um evento público. A Copa do Mundo é um evento privado. A FIFA é um organismo privado, não pertence a nenhum governo, né? Então houve uma parceria do governo brasileiro com a FIFA para a realização da Copa do Mundo aqui. Mas a FIFA, então, ela abriu essa possibilidade. Muitas pessoas, milhares de pessoas se candidataram e alguns foram escolhidos, né? Mas o que não pode acontecer é essa pessoa esquecer de cumprir com as obrigações da vida privada dele. Porque se ele é um trabalhador de uma empresa, por exemplo, e ele foi convocado para trabalhar lá, para prestar serviço voluntário, e esse serviço não é remunerado, não gera vínculo, não gera nada, né? É simplesmente uma opção de cada um que foi lá.
Então, se essa pessoa ela tem uma atividade, ela é um empregado de uma empresa, ele tem que pensar que ele não pode usar isso como um argumento para não trabalhar em determinados dias, porque é o dia que ele vai estar lá nos jogos. Se a empresa quiser puni-lo por essa falta, descontar o dia, dar até uma punição administrativa, uma advertência, uma suspensão, dependendo da quantidade de dias que ele faltar, isso aí pode culminar até com justa causa. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Lembrar que se ele tem um contrato de trabalho, ele tem que pensar primeiro no contrato de trabalho dele. Agora, normalmente quem vai participar desse trabalho voluntário são pessoas que estão sem trabalhar ou que não têm atividade, então tem tempo para se dedicar a isso, né? A empresa ela não tem obrigação nenhuma de remunerar o dia de uma pessoa que vai faltar porque ele vai prestar um serviço voluntário na Copa do Mundo. Isso tem que ficar bem claro, né? E em relação também, já que a gente está falando aí da relação empregado-empresa, e também se falamos em remuneração, é importante também destacar a questão do feriado. Nas localidades onde houver decretação oficial de feriado, como já aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, está para acontecer aqui em São Paulo, se o empregado que está escalado para trabalhar naquele dia, e ele trabalhar efetivamente, ele vai ter que receber aquela remuneração dele como em qualquer outro feriado trabalhado. Ele vai trabalhar, a lei já garante aquele dia para ele, né? O feriado é um dia garantido por lei, a remuneração do feriado, e todas as horas que ele trabalhar naquele dia, ele vai fazer jus dessas horas em dobro. Tá? Isso é a lei do descanso semanal remunerado, uma lei até antiga, uma lei de 1949, a lei 605 de 1949, determina assim. E não é porque é Copa do Mundo que a coisa vai ser diferente. A lei tem que ser observada pelas empresas nesse aspecto, né? E caso a empresa, e isso é um detalhe importante, caso a empresa escale um trabalhador num dia que foi considerado feriado, no Rio ou em São Paulo, por exemplo, e ele se comprometa a estar lá naquele dia, e ele não aparecer para trabalhar, ela não pode descontar o dia dele porque é um feriado garantido por lei. Só que ela pode aplicar uma punição administrativa naquele trabalhador porque houve um comprometimento da parte dele, né? O contrato de trabalho é uma troca, né? É um acordo de vontades. Então, se ele disse que trabalharia, a empresa está contando com ele na sua produção. Então, se ele não trabalhar, ela vai ter que pagar o dia para ele. Só que ela pode aplicar sanções administrativas a esse trabalhador. Vamos para o intervalo do nosso programa Fentech TV. Em seguida, voltaremos entrevistando o Dr. Silvio, consultor jurídico da IOP. Voltamos com o programa Fentech TV, com a entrevista com o Dr. Silvio, consultor jurídico da IOP. Explorando mais um pouco o assunto sobre os trabalhadores no dia da Copa, nós gostaríamos que o senhor explanasse sobre, no dia dos jogos, esse trabalhador, né, sabemos que o brasileiro é fanático pelo futebol, então ele gosta de bandeira, camiseta, verde e amarelo, né? Então, como é que a IOB orienta, nesse sentido, os empresários? Nós já falamos aqui no início, Wilson, a questão do bom senso que tem que prevalecer nessa época, né? Sem esquecer, é claro, que nós temos um regramento para tudo isso, né? O empresário, eu costumo até dizer isso, que o empresário, quando ele resolve montar uma empresa,
ele está fazendo um investimento, né? Ele não quer ficar na casa dele, porque ele poderia aplicar esse dinheiro em outro lugar. Mas ele não quer, ele quer ter uma atividade. Então ele resolve iniciar uma atividade. E a própria CLT, lá no seu artigo 2º, quando ela conceitua o empregador, ela deixa bem claro que o empregador, ele comanda a relação de trabalho, assumindo o risco da sua atividade econômica. Quer dizer, isso dá uma amplitude muito grande. Porque quando ela diz que ele assume o risco da atividade e que ele comanda a relação de trabalho, implicitamente aí a gente tem a atribuição de alguns poderes para o empregador. Né? Ele é o dono daquele negócio, daquele investimento. E quando ele não tem um investimento sozinho, ele deve explicação aos seus investidores, aos seus acionistas, aos seus parceiros. Então, ele tem que comandar essa relação de forma a enfrentar, inclusive, situações desse tipo, que são situações aí que acontecem cada 4 anos, seja no Brasil, seja em qualquer outro país. Né? Então, ele tem que determinar, usando sempre o bom senso, determinar, olha, eu aqui na minha empresa, eu vou favorecer todo mundo assistir os jogos, só que eu não quero ninguém de camisa, eu não quero ninguém com bandeira, ninguém apitando lá a tal da vuvuzela e fazendo barulho e nada disso. Né? Ótimo, é um desejo dele, é uma ordem maior dentro da empresa e tem que ser cumprida, sob pena de o empregado poder ser punido administrativamente, com advertências, com suspensões, dependendo do excesso, até com uma justa causa. Então, o trabalhador também tem que saber que ele tem que cumprir regras. Né? E, inclusive, ele pode determinar, olha, no dia do jogo, quem ficar aqui pode até trazer alguma coisa ou outra, por colocar uma camisa ou não. Quer dizer, todo esse regulamento vai ser feito pelo empregador. Como também ele pode determinar que em dias de outros jogos, por exemplo, ninguém vai sair, não vai ter telão para ninguém, não vai ter televisão para ninguém. Então, quer dizer, isso é decisão interna de cada trabalhador. Né? Aproveitando também que a gente está falando dessas relações internas e tal, o dimensionamento da saída dos trabalhadores também é de cada empresário, fica por conta de cada empresário. Então, que a gente ouve, né, as pessoas, os trabalhadores que não conhecem a legislação, nem trabalhista, a lei geral da Copa, não conhecem nada. Né? Então vai da emoção. Né? Então eles falam, a empresa vai me soltar 1 hora antes, isso aí é uma injustiça, isso é aquilo outro. A empresa vai saber o que ela vai fazer ali. Né? Por exemplo, o comércio. O comércio, ele é uma atividade regulada em termos de abertura, fechamento, nos fins de semana, feriados. Quem regula o comércio é o poder municipal, é cada cidade. Né? Então, se a cidade fala, olha, o comércio vai poder, feriado, São Paulo, Rio de Janeiro, feriado, o comércio vai poder trabalhar nesse dia? Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, tem 2 dias de feriado no Rio de Janeiro, que o feriado é parcial. Existe um decreto lá municipal, onde ele faz um escalonamento de atividades. Isso, claro, as atividades essenciais, elas vão ter que trabalhar mesmo, não tem jeito. Né? Mas existe um escalonamento de quem vai trabalhar meio período e quem vai ficar de folga o dia todo. Então, isso é uma determinação da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, o comércio vai trabalhar, o que vai abrir, o que vai fechar? Depende muito de cada cidade, depende muito da decisão de cada município. Né? E também dos próprios empresários. Né? Eu já li notícias que determinadas lojas, por exemplo, comércio muito grande, eles vão fechar num período que vai compreender ali um pouquinho antes e um pouquinho depois dos jogos e voltam a funcionar normalmente. Né? Então, quer dizer, tudo isso é possível? Claro que é possível. Né? Dentro de uma lógica, dentro de um bom senso por parte dos empresários. Muito bem, a gente percebe, né, que uma Copa tem uma série de complexibilidade. Né? Nós percebemos aí que, de repente, não é só a realização dos jogos, quer dizer, a construção dos estádios, acessos e depois no dia dos jogos. Né? E também me parece, até uma confirmação do senhor, doutor, que tem determinados shoppings aí que a loja tem obrigação de abrir e fechar em determinado horário.
Tudo isso depende de lei municipal, né? Quem regula o comércio é a prefeitura de cada município, né? Existe uma lei federal delegando competência para os poderes municipais, e inclusive em termos até de jornada de trabalho e descanso semanal remunerado, essa própria lei ela pede a interferência das entidades sindicais por meio de documentos coletivos. Muito bem, eu acho que estamos bem esclarecidos. Nós queremos agradecer a participação do Dr. Silvio, consultor jurídico AIOB, nesse nosso programa, e pretendemos em breve estar conversando sobre outros assuntos no nosso programa, principalmente sobre o fator previdenciário, e que os telespectadores fiquem de sobreaviso, porque é um interesse de toda a sociedade ter esclarecimento sobre isso aí. E nós vamos contar com o apoio da IOB para que levamos a conhecimento dos telespectadores o que é o fator previdenciário. Em breve nós estaremos com esse programa informando a todos. Nós queremos agradecer mais essa audiência no dia de hoje e até o próximo programa.